Você acredita que uma única experiência pode mudar para sempre a forma como você se vê, se valoriza e se relaciona com o mundo? Que pode despertar uma versão de você mesma que estava esperando há anos para ser descoberta? Sejam muito bem-vindos ao canal Histórias de Amor e Desejos. Vocês estão prontos para ouvir e sentir? Se a resposta for sim, já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que ama histórias que transformam. E me conta aí nos comentários, de onde você está ouvindo essa história hoje? Sua participação é muito importante para mim, e eu leio tudo com muito carinho. Agora, se acomode, respire fundo e se prepare para descobrir como uma história de uma noite pode ecoar para sempre na sua vida. Nos episódios anteriores, eu contei sobre como conheci Gustavo, sobre aquela conexão instantânea que atravessou minha alma, e principalmente sobre a noite transformadora que mudou completamente minha percepção sobre prazer, feminilidade e o que eu realmente merecia na vida. Hoje, neste episódio final da nossa trilogia, eu vou revelar o que aconteceu depois. Como aquela experiência única continuou reverberando na minha vida nos meses e anos seguintes. Como me transformei em uma mulher completamente diferente, mais confiante, mais consciente dos meus desejos, e principalmente, como aprendi a nunca mais me contentar com menos do que eu verdadeiramente mereço. E vocês vão descobrir o final surpreendente dessa história, uma revelação que nem eu esperava quando tudo começou. As primeiras semanas depois daquela noite foram absolutamente surreais. Eu acordava todos os dias me sentindo como se estivesse habitando um corpo completamente novo, como se tivesse descoberto dimensões de mim mesma que estavam adormecidas há décadas. Não era apenas sobre o sexo. Embora aquela experiência tenha redefinido completamente meus padrões sobre intimidade física. Era sobre uma confiança genuína que havia florescido dentro de mim, uma sensação de que eu finalmente sabia quem eu realmente era como mulher. Minhas amigas começaram a notar a diferença imediatamente. Carol, que me conhecia desde a faculdade, foi direta: "Gente, o que aconteceu com você? Você está literalmente radiante, com uma energia completamente diferente. É como se você tivesse descoberto um segredo que ninguém mais sabe." E ela não estava errada. Eu tinha descoberto algo fundamental, que eu merecia ser desejada, adorada, que minha sexualidade era algo poderoso e belo, não algo para ser escondido ou diminuído. Comecei a me arrumar de forma diferente, não para impressionar ninguém, mas porque finalmente me via como alguém digna de cuidado e atenção. Roupas que valorizavam meu corpo, perfumes que me faziam sentir sensual, uma postura que comunicava confiança genuína. O trabalho também foi impactado por essa transformação interna. Eu sempre fui competente profissionalmente, mas agora havia uma assertividade diferente na forma como me posicionava, como negociava, como me relacionava com colegas e superiores. Em uma reunião importante algumas semanas depois, quando meu chefe tentou interromper minha apresentação pela terceira vez, eu simplesmente olhei diretamente nos olhos e disse: "Preciso terminar meu raciocínio antes de ouvir suas considerações." Foi um momento pequeno, mas representou uma mudança gigantesca para mim. Antes, eu teria simplesmente me calado e deixado passar. A confiança que Gustavo havia despertado em mim sexualmente estava se expandindo para todas as áreas da minha vida. Eu havia aprendido que tinha o direito de ocupar espaço, de ser ouvida, de exigir o respeito que merecia. Minha terapeuta notou imediatamente a mudança. "Você está falando de si mesma de forma completamente diferente", ela observou durante uma sessão. Antes, suas frases sempre vinham carregadas de autoquestionamento e insegurança. Agora há uma certeza sobre quem você é que é genuinamente transformadora. Claro que, com essa nova energia,
comecei a atrair a atenção masculina de forma muito mais intensa. Mas aqui estava a diferença fundamental. Agora eu tinha padrões completamente novos e inegociáveis. O primeiro homem que tentou me conquistar depois do Gustavo foi um colega de trabalho que sempre demonstrou interesse. Ricardo era bonito, bem-sucedido, educado, o tipo de homem que antes eu teria considerado uma boa opção. Mas quando ele me convidou para jantar e, durante a conversa, fez comentários sutilmente machistas sobre como mulheres são naturalmente mais emotivas, eu simplesmente sorri e disse: "Obrigada pelo jantar, Ricardo, mas acho que não temos compatibilidade de valores." Antes da minha experiência com Gustavo, eu provavelmente teria ignorado esses comentários, talvez até concordado para evitar conflito. Mas agora eu sabia exatamente o que merecia: um homem que me visse como igual, que respeitasse minha inteligência, que me desejasse genuinamente. 3 meses depois daquela noite transformadora, eu estava em uma livraria no shopping, procurando um presente para minha irmã, quando senti aquela sensação familiar, alguém me observando intensamente. Me virei e lá estava ele. Gustavo, com aquele sorriso devastador, encostado em uma estante de arquitetura, me olhando com a mesma intensidade que havia me hipnotizado meses antes. "Olá, linda", ele disse, se aproximando com aquela confiança magnética que eu lembrava tão bem. "Como você está?" Meu coração disparou imediatamente, mas dessa vez não foi apenas atração física. Era também uma gratidão profunda por este homem que havia me ajudado a me descobrir. "Gustavo", respondi, surpreendida por como minha voz saiu firme e controlada. "Estou ótima. Muito ótima, na verdade." "Posso perceber", ele disse, me observando com aqueles olhos penetrantes. "Você está irradiando uma energia ainda mais poderosa do que naquela noite. É lindo de ver." Ele me convidou para tomar um café ali mesmo no shopping, e eu aceitei. Havia tanta coisa que eu queria falar, tanto que eu queria agradecer. "Você não faz ideia do que aquela noite significou para mim", comecei, mexendo distraidamente na xícara. "Não foi apenas o prazer físico, embora aquilo tenha sido transformador. Você me mostrou que eu merecia muito mais do que estava aceitando na vida." Gustavo sorriu daquele jeito dele, meio orgulhoso, meio carinhoso. "Eu apenas ajudei você a descobrir o que já estava lá. Toda aquela sensualidade, aquela força feminina, isso sempre foi seu. Eu só criei um ambiente seguro para você se permitir sentir. E mudou completamente minha vida", continuei. "Minha carreira, meus relacionamentos, até a forma como eu me vejo no espelho. Eu me tornei a mulher que sempre quis ser, mas não sabia como." Foi então que ele me surpreendeu completamente. "Posso te contar um segredo?", Gustavo disse, se inclinando mais perto da mesa. "Aquela noite também foi especial para mim. Não apenas mais um encontro." Eu olhei curiosa, esperando que ele continuasse. "Eu já tinha saído com muitas mulheres antes, como você pode imaginar. Mas havia algo diferente em você. Uma autenticidade, uma capacidade de se entregar completamente que me tocou de forma inesperada." Ele pausou, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. "Depois que você foi embora naquela manhã, eu não consegui parar de pensar em você. Não era apenas desejo físico, eu sentia que tinha conhecido alguém genuinamente especial. Alguém que merecia ser vista, valorizada, adorada." Meu coração estava batendo forte. Eu não esperava essa revelação. "Por que você não entrou em contato?", perguntei. "Porque eu sabia que você precisava dessa jornada de descoberta sozinha primeiro.
precisava internalizar sua própria força antes de se envolver com alguém novamente. Eu não queria ser apenas mais um homem na sua vida, eu queria que você descobrisse primeiro quem realmente era. E agora? Perguntei, sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa. Agora eu vejo uma mulher que sabe exatamente quem é, que conhece seu valor, que não vai aceitar menos do que merece. Ele sorriu. E eu gostaria muito de conhecer essa nova versão de você. Não para uma noite, mas para construir algo real. Meninas, eu confesso que fiquei completamente surpresa. Eu havia categorizado aquela experiência como algo único e irrepetível, um presente que a vida me deu para me ajudar a me encontrar. Jamais imaginei que poderia se desenvolver em algo mais duradouro. Gustavo, comecei, você me deu algo inestimável naquela noite. Mas eu também aprendi que não preciso de um homem para me completar. Estou completa sozinha. E é exatamente por isso que eu quero estar com você, ele respondeu. Não porque você precise de mim, mas porque escolheria estar comigo. A diferença é fundamental. Passamos as próximas semanas nos conhecendo de uma forma completamente diferente. Jantares onde conversávamos por horas sobre vida, filosofia, sonhos e medos. Passeios onde descobrimos gostos em comum e diferenças que nos complementam. Uma construção lenta e consciente de intimidade emocional. E sim, a química física continuava explosiva. Mas agora eu sabia negociar, comunicar meus desejos, estabelecer limites quando necessário. Eu não era mais a mulher que fingia prazer ou aceitava migalhas de atenção. Em uma dessas noites, após um jantar particularmente envolvente onde ele me contou sobre sua infância, seus medos mais profundos, seus sonhos de viajar pelo mundo criando projetos arquitetônicos únicos, eu me dei conta de algo importante. Você sabe o que mais me atrai em você? Disse a ele enquanto caminhávamos pela orla da cidade. Não é apenas sua confiança ou seu conhecimento sobre prazer feminino. É o fato de que você me vê como uma pessoa completa. Não como um projeto para consertar ou uma conquista para ostentar. Nossa relação foi evoluindo naturalmente. Não havia pressa, não havia pressão. Ambos éramos pessoas realizadas individualmente, escolhendo conscientemente compartilhar nossas vidas. Gustavo me apresentou ao mundo da arquitetura, me levando para conhecer projetos incríveis, viagens onde ele tinha trabalhos, experiências que expandiram completamente meu universo. Eu, por minha vez, o conectei com meu mundo profissional, com minhas paixões, com minha forma única de ver a vida. A intimidade física continuava sendo extraordinária, mas agora era apenas uma das várias camadas de uma conexão muito mais profunda e significativa. Mesmo quando nossa relação se desenvolveu, eu nunca perdi aquela consciência sobre meu próprio valor que havia descoberto naquela primeira noite. Se alguma vez Gustavo demonstrasse comportamentos que não condiziam com o respeito que eu merecia, eu não hesitava em conversar diretamente sobre isso. Em um episódio específico, quando ele cancelou um encontro importante para mim em cima da hora por causa do trabalho, algo que o ex-namorado fazia constantemente e eu sempre aceitava passivamente, eu fui clara: Gustavo, eu entendo que sua carreira é importante, mas nossos compromissos também precisam ser respeitados. Isso não pode se repetir. Ele pediu desculpas genuinamente e nunca mais aconteceu. Porque agora eu estava com um homem que realmente me valorizava, mas principalmente porque eu havia aprendido a me valorizar primeiro. A confiança que desenvolvi se espalhou para absolutamente todas as áreas da minha vida. Pedi um aumento significativo no trabalho, e consegui. Comecei a fazer cursos que sempre quis, mas nunca tive coragem. Viajei sozinha pela primeira vez na vida.
Cortei relações tóxicas que mantinha por comodismo. Minha família notou a diferença. Minha mãe, que sempre foi muito crítica com minhas escolhas, comentou: "Filha, não sei o que aconteceu com você, mas você está diferente. Mais forte, mais decidida. É bonito de ver." Minhas amigas começaram a me pedir conselhos sobre relacionamentos. Carol disse: "Você descobriu a fórmula secreta da autoestima. Ensina para nós." A maior lição que aprendi não foi sobre sexo ou relacionamentos. Foi sobre autoconhecimento e autorrespeito. Descobri que quando conhecemos nosso valor, quando sabemos exatamente o que merecemos e não aceitamos menos, nossa vida inteira muda de qualidade. Hoje, posso dizer com absoluta certeza: não importa se você está solteira, namorando, casada ou em qualquer outro status de relacionamento. O mais importante é você conhecer profundamente seu próprio valor e nunca, jamais, aceitar ser tratada como menos do que a rainha que você é. Aquela noite com Gustavo foi o catalisador, mas a transformação real aconteceu quando eu decidi conscientemente nunca mais voltar a ser a mulher insegura e conformada que eu era antes. E quanto ao Gustavo? Nossa história teve um final que nem eu nem vocês provavelmente esperávamos. Namoramos por 1 ano e meio maravilhoso. Viajamos juntos, construímos memórias incríveis, tivemos uma relação baseada em respeito mútuo, paixão genuína e crescimento conjunto. Ele me ajudou a me tornar uma versão ainda melhor de mim mesma, e eu fiz o mesmo por ele. Mas a vida às vezes nos leva por caminhos inesperados. Gustavo recebeu uma oportunidade única de trabalho, um projeto de 5 anos em Dubai, criando um complexo arquitetônico revolucionário. Era o sonho profissional da vida dele. Conversamos longamente sobre a possibilidade de eu ir junto, mas eu havia acabado de conseguir minha promoção dos sonhos, estava construindo a carreira que sempre quis. E ele sabia que jamais me pediria para abrir mão dos meus objetivos. Talvez em outro momento das nossas vidas, isso teria se tornado um drama terrível, com chantagens emocionais e ultimatos, disse a ele na nossa última noite juntos. Mas agora somos pessoas maduras o suficiente para entender que às vezes amar alguém significa apoiar seus sonhos, mesmo que isso signifique seguir caminhos diferentes. Ele sorriu daquele jeito dele, me beijou com uma ternura infinita e disse: "Você me ensinou tanto quanto eu ensinei a você. Obrigado por ter sido a mulher incrível que é." Gustavo partiu há 2 anos. Mantemos contato esporadicamente, mensagens de aniversário, fotos dos projetos dele, atualizações sobre nossas vidas. Há carinho, há gratidão mútua, mas não há mágoa ou arrependimento. Porque eu aprendi a lição mais valiosa de todas: relacionamentos podem ser temporários, mas a transformação que eles causam em nós pode ser eterna. Hoje, estou conhecendo pessoas novas, vivendo experiências incríveis, construindo a vida que sempre sonhei. E quando alguém aparece na minha vida, seja romântica ou profissionalmente, eu sei exatamente o que mereço e não aceito menos. Aquela mulher insegura que fingia prazer para agradar os outros, que aceitava migalhas de atenção, que se diminuía para caber em relacionamentos pequenos, ela não existe mais. Meninas, eu conto essa história não para vocês procurarem um Gustavo nas suas vidas. Eu conto para vocês entenderem que a transformação real precisa vir de dentro. O Gustavo foi apenas o catalisador. A magia toda aconteceu quando eu decidi conscientemente me transformar, me valorizar, exigir o que mereço e nunca mais aceitar menos. Vocês não precisam de um homem para se descobrirem como mulheres poderosas. Vocês já são poderosas. Às vezes precisam apenas de uma experiência, um insight,
um momento de clareza para despertar essa força que sempre esteve lá. Seja através de terapia, de autorreflexão, de experiências novas, de conversas com amigas verdadeiras, ou sim, às vezes através de um encontro transformador como o meu. O importante é nunca parar de buscar a melhor versão de vocês mesmas. Essa foi minha história, meninas. Uma história sobre descoberta, transformação, crescimento e principalmente sobre aprender a se amar de verdade. Se essa narrativa tocou vocês de alguma forma, deixem um like, se inscrevam no canal e principalmente, comentem suas próprias histórias de transformação. Eu leio todos os comentários e adoro saber como vocês estão aplicando essas reflexões nas suas próprias vidas. Compartilhem este vídeo com aquela amiga que precisa ouvir que ela merece muito mais do que está aceitando. Às vezes uma história pode ser um empurrãozinho que alguém precisa para começar sua própria jornada de autodescoberta. E lembrem-se sempre, vocês são rainhas. Merecem ser amadas, desejadas, respeitadas e adoradas. Nunca se contentam com menos do que isso. Um beijo cheio de gratidão por terem me acompanhado nessa jornada. E até a próxima história aqui no canal Histórias de Amor e Desejos. Com todo o meu amor e admiração por cada uma de vocês.